Oi galera, hoje nós vamos na matéria de filosofia, a gente vai estudar a escola estoica, ok? Os principais nomes do estoicismo são, primeiramente na Grécia, o Zenão de Sírio, e depois essa filosofia, assim, que ocorreu entre os séculos 3, 2 e 1 antes de Cristo, e depois o primeiro depois de Cristo, mas já em Roma, né? Quando Roma dominou a região da Grécia. Muito bem. Em Roma, nós temos três expoentes, assim, extremamente significativos e é importante que vocês saibam, tá? Do Epíteto, ou algumas pessoas falam Epiteto, tem outras que falam Epicteto, enfim. São vários nomes para o mesmo filósofo, que falava grego. Pro Sêneca, ele falava latim, né? Ele era um romano mesmo, e pro imperador Marco Aurélio. Esse, na minha opinião, é o preferido. O Marco Aurélio foi imperador de Roma durante 20 anos, escreveu Meditações, que eu aconselho a todos lerem. Apesar de que quando eu era novo eu fui aconselhado a ler, eu peguei o livro, falei, que chato, hein? Deixei de lado, voltei a ler agora com 40 e poucos anos, aí sim, aí começou a fazer um pouco de sentido aquilo tudo. Gente, o estoicismo, para vocês que são mais jovens, olha eu tentando me ajeitar na câmera, maravilha, adoro, você vai para um lado, na câmera é para o outro. O estoicismo, ele versa sobre, principalmente, vamos trazer para uma expressão atual, não dar murro em ponta de faca. Vou explicar isso, vou esmiuçar melhor esse assunto. Gente, hoje em dia se usa muito essa expressão não dar murro em ponta de faca, não ficar dando cabeçada no muro, não insistir em coisas que não vão dar fruto, enfim. O estoicismo fala exatamente sobre isso, tanto na essência como na aparência. Na essência, o estoicismo tem ditames filosóficos que vão versar a respeito do que pode ser mudado e o que não pode ser mudado pelo indivíduo, né? Ou seja, o grau de sofrimento, a reação, o tamanho da reação do indivíduo em relação aos fatos. Porque assim, quando eu falo do que pode ser mudado, eu estou me referindo a coisas que estão no nosso controle. E do que não pode ser mudado, leis da natureza. Coisas que são imutáveis. A morte, por exemplo, eu não deveria nem versar sobre esse assunto, mas vocês, como já são praticamente adultos, não tem como evitar, certo? Existem certas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que se você for pensar com racionalidade, você vai concluir que não dá para mudar, certo? Algumas coisas do tipo a sociedade, alguma coisa que falaram a teu respeito, alguma coisa que você ouviu na televisão, por exemplo, as queimadas que estão acontecendo no interior de São Paulo. Você tem como evitar isso? Lógico que isso deixa a gente triste, deixa a gente chateado. Isso aí você entendeu? Não tem dúvida sobre isso. Alguns assuntos deixam a gente chateados. Mas esse limite, mas a medida de ficar chateado é que depende da gente. O quanto a gente vai ficar chateado, o quanto que a gente vai deixar aquela notícia acabar com o nosso bom humor, acabar com a nossa energia, acabar com o nosso foco. O estoicismo, que hoje em dia está muito na moda, ele, na verdade, é a ciência que traz para o homem o bem-estar, né? Permite ao homem buscar o bem-estar no meio de um ambiente estressante. Quando eu falei a respeito de Marco Aurélio, gente, e das meditações, todo mundo fala,
né, na hora você vai pensar assim, bom, o cara foi imperador de Roma, foi o homem mais poderoso do mundo naquela época. Então, assim, a vida do cara era boa, né? Não tem motivo para o Marco Aurélio ter problemas. Gente, pensa com frieza, raciocina, vamos botar as cartas na mesa. Vocês já pensaram no nível de responsabilidade de um imperador romano? Vocês já pensaram o tanto de inimigo que esse imperador romano tinha? Vocês já pensaram no tanto de problemas que esse imperador romano enfrentava durante o dia? A gente não pensa nisso, né? A gente só pensa naquela pompa do nome, o imperador romano. Gente, eu imagino, e pelo livro Meditações, eu concluo que os pensamentos do Marco Aurélio, as coisas que ele acabou escrevendo e deixou pra gente, foram fruto de reflexões que ele fez no dia a dia dele, no século I depois de Cristo, sobre a problemática que envolvia o cargo dele, que era de extremo estresse, certo? E a gente pode muito bem, facilmente transportar aqueles ensinamentos do livro Meditações do Marco Aurélio para o nosso dia a dia. A gente não tem tanto poder, nós não somos pessoas poderosas, ou alguns são extremamente poderosos, são chefes na empresa onde trabalham, pais de família, enfim. Em algumas comunidades vocês são os todos poderosos, assim como eu na minha casa. Entendeu? Então, assim, existem problemas que atingem a gente, certo? Existem adversidades no nosso dia a dia, por mais simples que ele seja. Porém, a forma como nós reagimos aos problemas é ainda o grande mote, né? o grande motivo da nossa conversa, tanto em projeto de vida como em filosofia. Gente, a filosofia nada mais é do que uma ferramenta, do que uma metodologia para que nós possamos pensar e concluir algumas coisas. Do tipo isso que eu estou falando para vocês. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo para a gente poder materializar melhor. Você não tem como controlar as doenças, certo? Você não tem. Porém, você tem como controlar a tua vida, né? A tua alimentação, os teus exercícios, o teu sono. Isso tudo está sob teu controle. Se você fizer o melhor nisso, né? Se alimentar bem, levar uma vida saudável, com exercícios, tal, e dormir corretamente, o tempo necessário para o ser humano se recuperar, para o corpo, né, se recuperar de uma jornada para enfrentar outra, você está fazendo o teu melhor. Se mesmo assim você fica doente, foi um fator externo. Foi uma coisa assim que não dava para você controlar. Porque o que estava a seu alcance, você fez. E mesmo assim você ficando doente, olha só, é aí que vem o segredo do estoicismo. Resignação. A palavra para significar tudo o que eu vou falar a partir de agora é resignação. Eu sei que é um pouco complicado a gente se resignar quando a gente é novo. É muito mais simples a gente se rebelar. É muito mais fácil a gente se rebelar. Mas conforme o tempo vai passando, gente, conforme nós vamos adquirindo idade, mais experiência, nós vamos perceber essas coisas que o estoicismo fala na prática. Porque existem coisas que, por mais que a gente se rebele, por mais que a gente não vou fazer isso, ou assim, não concordo, enfim, mil maneiras de se rebelar, não vão mudar. Não vão mudar. Por exemplo, nós que pagamos impostos, né? Nós que temos que andar com a vida certinha, pagar os boletos, pagar a internet, a conta de gás, a conta de luz, a conta de água, enfim. Tem muita coisa que a gente não vai concordar.
aqueles aumentos absurdos na energia elétrica que surgiram do nada. Né? Alguém tomou essa decisão, deu uma canetada e pumba, a conta virou bandeira vermelha e assim os valores ficaram exorbitantes, né? Bom, enfim. Mas vai adiantar alguma coisa eu ficar bravo? Vai adiantar me rebelar? Não, eu vou ligar para Enel, e vou falar um monte pro atendente. O atendente vai resolver alguma coisa? Ou aquilo só vai me frustrar? Porque vão ser muitas horas de reclamação, muitos minutos de reclamação e de espera. Vou encher a cabeça de um atendente que também vai se sentir impotente para nada, porque não vai mudar nada. Simplesmente isso. Gente, esse foi um exemplo isolado, tá? Mas se nós conseguirmos projetar esse tipo de atitude, você vai ver que na grande maioria das situações que nos acometem todo dia na nossa rotina, existem fatores que dependem da gente, né? Por exemplo, vamos citar quem procura um emprego, quem está procurando um emprego agora. A tua parte é conversar com as pessoas, fazer um bom currículo, colocar coisas, conteúdo bom no currículo, né? Não é qualquer abobrinha que você vai escrever lá, e distribuir esse currículo e conversar com as pessoas e verificar as empresas que estão com vagas abertas, tal, para você encaminhar teu currículo, coisa e tal. Agora, se a pessoa que vai ler seu currículo vai gostar, aí tá fora do teu controle. Você percebe? A tua parte você fez com afinco, você fez da melhor maneira possível. Do máximo, você deu o máximo que estava sob seu controle, sob sua alçada. A partir daí, já não depende de você, depende de um terceiro, que você nem conhece. Então, as reações que nós temos aos problemas, elas funcionam na mesma medida. Você mesmo vai decidir se um problema acaba com você, como eu disse em alguma aula passada, se te deixa deprimido, acaba com a tua energia, ou você vai passar o dia inteiro amargurando, vai com raiva, né? Ou se você vai parar, raciocinar, olha, eu tinha alguma coisa para fazer que pudesse mudar essa situação, alguma atitude minha poderia melhorar isso que aconteceu? Não. Então, a minha parte eu fiz. Certo? Em relação a Epíteto, gente, o Epíteto foi um escravo. Veja só, ele sofreu as adversidades da escravidão. E mesmo assim ele foi um cara que pensou. Não escreveu nada, porém deixou várias frases, vários raciocínios, vários pensamentos, várias filosofias, certo? O Sêneca foi um filósofo que ensinou o imperador Nero. Veja só, o Sêneca também passou por momentos muito difíceis de dominação, sendo que ele era um pensador, que ele era um cara assim, com a inteligência acima da média. E o Marco Aurélio, como eu falei, os 3 romanos, né, os 3 já no período depois de Cristo, já em Roma, não na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga a gente vai ter Zenão de Sírio, que foi o precursor do estoicismo, vindo da escola cínica do Diógenes, que a gente chegou a conversar na aula passada. Assim, aquela filosofia do desapego, o cinismo, lembra que eu falei? O cinismo de hoje, que é o cínico, ele se refere a um cara mentiroso, a um cara dissimulado. O cínico da Grécia Antiga, da origem da filosofia, tem mais a ver com o desapegado. Aquele cara que procura a ataraxia, né, em grego, que seria a despreocupação, a desobrigação de ficar bravo, de ficar nervoso, perturbado com as coisas, para poder raciocinar melhor. Isso vem de Diógenes, com aquela simplicidade toda, depois passa para Zenão, e Zenão começa a pregar em público as ideias dele.
Então, voltando para aqueles 3 romanos, os 3 passaram por situações de estresse. E os 3, baseados nas ideias estoicas, né, baseados nas reflexões que eles mesmos desenvolveram a respeito de como encarar as adversidades, deixaram informações para nós, no mundo ocidental, que nos são de grande valia no que diz respeito a como eu vou encarar os problemas. Eu vou viver infeliz reclamando? Vou gastar o tempo da minha vida reclamando e infeliz porque as coisas, né, nem tudo é bom, a gente sabe disso na vida, nem tudo é maravilhoso, nem tudo é um fim de semana delicioso, tem a segunda-feira também. Ou vou encarar tudo com mais suavidade e vou ser um cara mais feliz, de segunda a segunda. Vou ser um cara mais tranquilo, de segunda a segunda, né? Assim, é escolha nossa isso. Isso aí depende exclusivamente da gente. Se uma pessoa vai te machucar, se a pessoa vai te ofender, se a pessoa vai te criticar, o único responsável, lógico, a pessoa, né, vai proferir inúmeros impropérios a seu respeito. Porém, se aquilo vai te afetar, se aquilo vai te ofender realmente, se as críticas vão te abalar, depende de você. Você é que vai dar importância porque um terceiro está falando a teu respeito. Percebe? E em relação a você mensurar a importância que você dá para os fatos, vai sair o resultado do teu estado depois, né? Do teu estado emocional. Se você vai continuar calmo, se você ainda vai ter poder de raciocínio, vai ter poder de decisão, ou se a partir disso você vai ficar neurótico, muito bravo, né? Enfim, o estoicismo nada mais é do que uma ferramenta, né? Algumas dicas, algumas técnicas que vão te ensinar, ou melhor, vão te aconselhar a lidar com um pouquinho mais de racionalidade na hora de absorver as adversidades, né? Nós vamos continuar isso em outra aula, nós não vamos deixar esse assunto só nessa aula. Como eu havia dito para vocês antes, o estoicismo é uma escola muito vasta. Assim, tem muito material para nós conversarmos. Então, na minha humilde opinião, nós temos que mastigar melhor esse assunto a respeito do estoicismo. E na minha obrigação de professor, eu devo deixar bem claro para vocês que é importante que vocês saibam que na Grécia, a escola estoica começou com Zenão, com Z de Zabumba, Zenão de Sírio, e prosseguiu em Roma, né? Com esses 3 que eu falei para vocês. O Epíteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, certo? Eu ainda acredito que nós tenhamos que... algumas coisas nós vamos ter que decorar. Gente, olha só. Algumas coisas a respeito de filosofia. Nossa, filosofia é chata, não aguento, esse professor é um chato, mas cai no vestibular. Mas uma questão de filosofia nos vestibulares, no Enem, como eu falo para o pessoal presencial de segunda-feira, pode fazer o cara ultrapassar um grande número de candidatos. Pode garantir a tua vaga, percebe? Então, se vocês souberem isso que eu estou falando a respeito de Zenão e depois em Roma, Epíteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, pode ser uma grande vantagem para vocês, certo? Esses 4 expoentes da escola estoica. Porém, em paralelo a isso, em paralelo a gente estudar matérias que serão cobradas para a gente em filosofia, nós podemos muito bem absorver a filosofia estoica e passar a usar no dia a dia, né? Sofrer menos. Menos controle. Percebe? Nós não conseguimos mudar o mundo. Nós conseguimos mudar
como eu disse, a nossa reação em relação ao mundo. Sêneca dizia uma frase muito significativa. Nós não temos o poder de mudar as armas que os nossos inimigos usarão contra nós. Porém, nós temos o poder de mudar a nossa reação ao golpe dessas armas. Em outras palavras, pessoal, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando nós temos um problema para resolver e a gente deixa aquele sentimento de desespero, de impotência tomar conta da gente, aquele problema cresce, igual um bolo. Ele poderia ser um probleminha pequeno que nós resolveríamos com facilidade. Porém, a nossa cabeça, se nós deixarmos nos influenciar pelo sentimento, a nossa cabeça vai aumentar aquele problema. Vai torná-lo de um tamanho que a gente não consegue resolver. E isso vai causar frustração, vai causar ansiedade na gente, porque nós vamos querer resolver o mais rápido possível, sem poder resolver. Então, a gente vai já para a resolução do problema frustrado, ou a gente fica pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Pronto. Aí você, durante o tempo em que você está conectado com essa ação, você não consegue focar no teu objetivo mesmo, você não consegue caminhar, você não consegue fazer as coisas da sua vida andarem de forma regular, certo? Porque você está gastando energia demais com alguma dúvida que você tem, com algum problema que surgiu, alguma demanda que você precisa resolver, alguma adversidade, alguma coisa que está te incomodando, entendeu? E assim, se a gente usar a racionalidade mesmo, se nós formos parar para pensar com frieza, poucas coisas a gente vai conseguir resolver ficando sofrendo em casa ou longe. Nós temos que ter, assim, reação e coragem para enfrentar os problemas, tentar resolver, mas não ficar com medo deles. O medo deixa a gente muito frágil, né? Muito suscetível. O medo toma as nossas forças, né? Assim, torna a gente muito sensível, né? Torna a gente muito frágil, como eu disse, né? A gente fica facilmente abalado, abatido, certo? Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado isso que eu falei de uma forma para refletir, de uma forma aproveitado como uma sugestão de reflexão. Não, vou anotar o nome das coisas que o professor falou, tá? Tarará, não, nada disso. Pensem nisso tudo que eu falei a respeito do estoicismo, que nós vamos continuar num próximo encontro nosso, como uma forma, uma ferramenta, uma metodologia para você enfrentar melhor as adversidades, né, da vida, para você, como é que eu posso dizer para um pessoal da idade de vocês, né, assim, gente, as coisas não são insolúveis, né, aquela velha história da autoajuda, depois da tempestade vem a bonança. O estoicismo é exatamente o contrário da autoajuda, né? Aquele incentivo, não, vai lá que você vai conseguir, tenha fé, tenha força. O estoicismo, ele diz mais a respeito da resignação, de você aceitar o mundo como ele é, de você aceitar as coisas que você não consegue mudar e de dar o seu melhor para você ficar em paz consigo mesmo, do que você tentar mudar uma coisa assim gigantesca, uma coisa que está fora do teu alcance. Então, assim, reflitam sobre isso que eu falei.
Reflitam sobre isso que eu falei. A gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade. Isso são palavras do próprio Sêneca, né? Dando continuidade àquele provérbio dele, aquela frase famosa dele, que nós não podemos escolher as circunstâncias, porém nós podemos escolher a nossa forma de reagir às circunstâncias, né? Então, assim, dando continuidade, a gente acaba sofrendo mais na imaginação do que na realidade. Bons estudos, boas reflexões para vocês. Eu espero que todo esse monte de coisa que eu falei para vocês acabe acendendo um pavio, um estopim de reflexão, para que vocês consigam perceber certas coisas e lembrar disso que nós estamos falando e se preparar, né? Se modificar a ponto de não se deixar abater com tanta facilidade pela problemática. E para quem se interessar mais pelo estoicismo, vocês podem pesquisar Zenão de Sírio, na Grécia, e Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio em Roma, que são a continuação do início da escola filosófica do estoicismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro.